Olá, galerinha da JAF, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais em uma aula remota, né? E agora vamos para o nosso capítulo 2, Artes Cênicas, Tempo e Espaço. Nesse conteúdo vamos ver o tempo e espaço das artes cênicas. Então peguem o livro de vocês, na página 34 e vamos começar a nossa leitura. O nosso conteúdo é teatro. E aí nós começamos o nosso conteúdo com a frase de Jacques Lecoq. O cenário não deve falar a mesma linguagem que o ator. O cenário não pode ser da mesma natureza que o ator. O cenário é instituído pelo ator e com ele sempre em movimento. E com essa frase a gente inicia a nossa aula de teatro de hoje. Continuando a leitura, afinando os instrumentos. O teatro, o circo, a ópera, a dança e os mesmos shows ou concertos musicais, apesar de serem formas de expressões diferentes, têm sempre alguma característica em comum. Para se assistir às apresentações artísticas como essas, normalmente as pessoas saem de suas casas e dirigem-se a um determinado lugar para estar na presença dos artistas. Da mesma forma, os artistas se preparam durante muito tempo, ensaiam, pesquisam, praticam suas habilidades para que no dia e horário marcado estarem na presença do público. Observem aí nessa imagem como a plateia parece estar conectada ao palhaço da mesma forma que ele está se dirigindo ao público. Essa relação só é possível, pessoal, porque o artista e o público estão compartilhando o mesmo espaço e o mesmo tempo. E aí na página 35 a gente consegue fazer essa reflexão, né? Ao refletir sobre a relação de tempo, que é a duração, e do espaço, que é a localização das artes cênicas, que é o teatro, a dança, o circo, a performance, entre outras, o que chama a atenção é o acontecimento cênico, isto é, um evento no qual o artista e o público compartilham o mesmo local durante o mesmo período. Essas artes, por estarem fortemente ancoradas a uma mesma coordenação temporal e espacial, têm como importante característica sua efemeridade. E a gente abre aqui para uma roda de conversa, né? Onde a gente fala que quando se assiste uma peça de teatro, ou uma apresentação de circo, ou um espetáculo de dança, você que está compartilhando um único momento que não voltará a se repetir. Mesmo que haja outra apresentação no dia seguinte, outra apresentação seja gravada e reexibida em vídeo, as artes cênicas há um tempo e um espaço compartilhado entre os artistas, o público, que durante a apresentação é único. E aí a gente fica se perguntando em relação a essa característica. Que característica estrutural é essa, né? É a diferença entre os espaços, como os teatros grandes e pequenos, teatros de arena, circos e até mesmo o próprio teatro de rua, onde ocorrem diversas apresentações. Nessas funções de espaço, as apresentações adquirem características diferentes, assim como o perfil e o comportamento do público, por exemplo, né? Em uma apresentação teatral na rua, as pessoas podem se sentar no chão ou assistir a peça em pé, podem entrar e sair do espaço a qualquer momento. Diferente em relação ao teatro de arena, né? O teatro de palco é esse que vocês estão vendo, do modo italiano, que você chega, se senta e assiste a apresentação com total conforto. Já nos shows a gente consegue fazer essa diferença, né? No show de música, o público aplaude no final de cada música. Já nos concertos clássicos, aplaude somente no final da execução completa da peça musical. Então, assim, há diferença de você assistir um espetáculo aberto, um espetáculo fechado, já no circo, né? Existe a questão dos risos, a questão que é mais séria por conta dos malabaristas, por conta dos trapezistas. Então, assim, existem momentos dentro do circo que você está feliz, existe momento que você está mais um pouco tenso. Aí, para cada tipo de espetáculo, existe sim uma forma que as pessoas se comportam. E a arte dá a presença, o artista e o público em um mesmo espaço ao mesmo tempo. Aí a gente entra num campo do teatro bem específico, né, e bem interessante. Nas artes cênicas, pessoal, podem acontecer apresentações ou ações artísticas sem data, sem hora e sem local, previamente acordados com o público, no meio do fluxo do transeunte de uma cidade. Os artistas que fazem essas apresentações ou intervenções, eles buscam justamente um encontro com o público. Da mesma forma, as pessoas que param, que estão fazendo, ou simplesmente olham para ver ou participar das propostas, né? Das propostas dos artistas. A proximidade entre o público e o artista é uma característica muito presente nas artes cênicas contemporâneas, sendo estendida como uma forma de promover uma relação diferenciada com o público e mexer com as estruturas mais tradicionais do teatro, e eles conseguem realmente fazer isso. E a gente se pega, né, com a teoria do crítico teatral argentino Jorge Dubar, de 1963, que ele afirma que uma característica fundamental do teatro é que os atores e o público estão juntos no mesmo momento e no mesmo lugar, compartilhando uma única experiência que não pode se repetir. Esse encontro único ele chama de
convívio. Já anotem aí que é questão de prova. O teatro ele é bem diversificado, pessoal. Existem experiências bem interessantes sobre o encontro entre espectadores e atores, tornando essa relação mais próxima possível. Há espetáculos, por exemplo, que são feitos apenas para um único espectador por vez. É o caso da proposta do diretor argentino Matías Upirreis, de 1980, que é desse espetáculo que vocês estão vendo, em teatro solo, que é uma série de intervenções artísticas feitas em diferentes localidades de diversas cidades do mundo e pensada para um único espectador, né? Bem interessante essa forma de fazer teatro também. E nesse espaço, né, onde é apresentado a cena, não se observa algumas das características comuns ao teatro tradicionais, como o palco, a plateia, a iluminação artificial e etc. A cena acontece em um terraço de um prédio, de uma grande metrópole, e não há outro objeto cênico além de uma cadeira. O cenário passa a ser a própria arquitetura do espaço. Para diferenciar o edifício teatral tradicional da proposta do teatro solo, observe-se agora a planta que nós vamos mostrar do Teatro Calón, na Argentina. A diferença entre esse teatro solo e a diferença do teatro italiano, que é o teatro de palco. Nessa planta é possível observar que a parte central está destinada ao público, com as poltronas organizadas de um modo que todos consigam ver o palco. O palco é retangular, amplo, separado da plateia. A forma como está distribuído o espaço nessa planta evidencia que os artistas e o público estão distantes e claramente separados, o que não costuma acontecer tão explicitamente em outros espaços, como a rua ou aqueles escolhidos por Upirreis no seu teatro solo. Aí vocês conseguem ver a diferença entre o teatro solo e o teatro de palco, que é o teatro italiano. E aí a gente fica se perguntando sobre este momento, sobre esses espaços, sobre as valorizações, que não são espaços convencionais para o encontro entre os atores e o público, também ocorre em diversas companhias brasileiras. Parte da dramaturgia contemporânea tem chamado a atenção do espectador para o aqui e agora do acontecimento teatral. Nos espetáculos atualmente, né, os personagens eles olham e falam diretamente com o público e confunde propositalmente ficção e realidade. O tempo e o espaço da história contada e o tempo e o espaço em encontro real com o espectador. Aí nesta foto é do espetáculo Por Elise, vocês conseguem observar a cena que o personagem, a dona da casa, que é a atriz que está de rosa, né, vestido aí à esquerda, dirige-se ao público. Os demais personagens aguardam na fila um pouco mais ao fundo. Observem, pessoal, que o espaço da foto é uma caixa preta. O nome técnico usado para designar o palco de um teatro que está relacionado ao fato de ser tudo preto, destacando-se apenas os personagens e os objetos cênicos em meio a uma iluminação artificial. Esse é um exemplo de um espetáculo feito no palco de um teatro, tendo uma divisão entre 3 lugares da cena, né? A caixa preta, o lugar do público e a plateia. Que diferente do teatro de rua, né? Existem essas técnicas que estão utilizadas, que no caso é a caixa preta. E nós adentramos em mais um conteúdo aí na página 44, Circo, Tempo e Espaço. O circo é uma das tradições mais antigas das artes cênicas, tanto no Brasil quanto em diversos países do mundo. O espaço de apresentações em geral é semicircular, é chamado de arena ou picadeiro, rodeado por grandes arquibancadas debaixo de uma lona. O tempo no circo também é um elemento muito importante, pois essa arte se baseia fortemente na tradição dos números circenses, breves apresentações de habilidades físicas envolvendo equilíbrio, elasticidade, saltos e etc. Números de mágicas, gags, que são rotinas cômicas de palhaços e outros. Os números circenses tradicionais são passados de geração para geração, tendo uma origem distante no tempo que se faz presente no espaço do picadeiro a cada nova apresentação. Hoje o circo é uma arte que se relaciona fortemente com a tradição, mas que também introduz nas apresentações tanto inovações tecnológicas quanto elementos do teatro, da dança e da música atual. Também é muito comum ver artistas circenses se apresentando em outros meios de comunicação, como a TV, o cinema e etc. Sobre essa relação temporal do circo, desde a sua imagem até a sua atualidade, a gente consegue ler nos depoimentos sobre os bufões, né, do italiano Leo Bessi, que ele fala sobre os seus antepassados que atuavam nos circos, né, que os espetáculos circenses eram um divertimento popular.
por excelência, e a magia do picadeiro significava muito para as pessoas humildes, né? E que dos seus prazeres mais importantes da vida era ir ao circo. Como esse lugar era um lugar divertido, de lazer, o circo não tinha nenhum rival, né? Debaixo da lona, eles convergiam valores profundamente com a coragem, a perseverança, a fé e a capacidade humana. Com a chegada do cinema, né? Com as invenções da televisão, esse protagonismo da arte circense na sociedade foi se diluindo, foi se transformando, na verdade, em um entretenimento menor, carregado de nostalgia, voltando para o lado de criança, onde você sempre lembra, né? Quando na antiguidade que você realmente iria assistir os circos para se divertir. Hoje em dia essa diversão ela é um pouco travada, porque nós temos outros divertimentos, a TV, o cinema, telefone, televisão, etc. A gente chega ao final dessa nossa aula, né, sobre o teatro, nós falamos sobre teatro e teatro-circo. E nós aguardamos, né, vocês curtirem, comentarem e compartilharem aqui o nosso canal do JAF Conecta. E vocês aguardem as atividades posteriores que vão vir referente ao nosso vídeo. E aguardo vocês na nossa próxima aula. Permaneçam em casa nesse momento de pandemia com total segurança. E se for sair de casa, realmente use a máscara por total proteção. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima aula de artes.